Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Agradecemos aqui a presença no nosso ponto de encontro da sustentabilidade. Hoje nós estamos recebendo Sara Habersack. Ela é coordenadora da transformação urbana e diretora do projeto de cooperação técnica Brasil-Alemanha, denominado Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável, ANDUS, ligada à GIS, especialista em mudança organizacional, desenvolvimento urbano e transformação digital, com atuação na Índia, Europa e no Brasil. Sara vai falar hoje para nós sobre a cidade, é uma tarefa coletiva, experiências do Brasil, Índia e União Europeia sobre urbanismo colaborativo e o papel do setor público. Sara, seja bem-vinda aqui no nosso ponto de encontro da sustentabilidade, bem-vinda ao nosso programa de pós-graduação em sustentabilidade. Agradecemos muito a sua participação, temos certeza que você vai colaborar em muito para elevar o conhecimento dos nossos estudantes. Muito obrigado, Sara. Esteja à vontade para a sua palestra, para as suas colocações. À vontade, Sara. Tudo de bom. Muito obrigada e boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, Cândido, e todos os organizadores desse ponto de encontro, né? É um grande prazer estar aqui com vocês, poder entrar nesse diálogo, poder apresentar algumas das minhas experiências, alguns dos meus conhecimentos que eu tinha a grande honra, né, o prazer de ganhar na minha atuação em vários países, e agora, como o professor Cândido já falou, estou trabalhando para a GIZ no Brasil, né, Dash Brasília, um projeto junto com o Ministério de Desenvolvimento Regional para apoiar o desenvolvimento urbano sustentável aqui no Brasil. Eu preparei uma apresentação com o foco de tentar entender por que as nossas cidades são tarefas coletivas, mas, no mesmo tempo, não sempre conseguimos realizar, implementar, né, o desenvolvimento urbano de uma forma colaborativa, de uma forma democrática, né? Então, por que as nossas cidades, mesmo que temos uma responsabilidade compartilhada, não necessariamente conseguem, né, assumir, conseguem chegar a um desenvolvimento mais sustentável no sentido econômico, social e ambiental. Porque eu acho que muitas vezes as coisas ficam muito claras quando a gente tem discussões, né, nas universidades, no ministério, com as prefeituras. Parece que todos estamos de acordo, né? Todos estamos de acordo que a participação pública é importante, todos estamos de acordo que é importante de olhar para diferentes setores, que não é suficiente de só trabalhar em mobilidade e ignorar os outros temas, ou só trabalhar em habitação. Eu acho que ninguém está questionando muito, né, que saneamento básico é igualmente importante para uma moradia completa, para uma moradia adequada, né, que não, uma casa só não é suficiente, que é necessário que as possibilidades de emprego ficam perto, né, que é importante te olhar e cuidar dos recursos naturais. Então, tem pouca gente que vão falar, não, eu não estou de acordo, né? Mas, mesmo assim, quando estamos vendo as realidades em diferentes países, estamos vendo outras realidades, estamos vendo que causa muita dificuldade. E, claro, que agora temos muitas abordagens porque isso seja assim, muitas vezes escutamos a falta de vontade política, muitas vezes escutamos falta de dinheiro, falta de financiamento, mas eu gostaria de olhar com vocês um pouco mais nos bastidores, um pouco mais também na teoria a política econômica, para entender por que de verdade isso não está acontecendo. Isso não significa que os outros motivos, as outras razões
não sejam importantes, mas eu acho que é importante de dar uma olhada um pouco mais, mergulhar um pouco mais no tema, dar uma olhada um pouco mais crítica para entender quais são as barreiras e também entender quais são as possibilidades que a gente tem como cidadãos, que a gente tem como especialistas, como políticos, como todos nós na nossa atuação na universidade, em outras áreas. E para mim, na verdade, assim, essa possibilidade de poder apresentar algumas experiências aqui para vocês, eu sempre penso, então, o que seria importante te contar nesse contexto de uma universidade, que eu imagino muitos de vocês vão ser estudantes, né, ou professores, mas o que seria importante? Porque cada situação é diferente. Então, o que eu pensava, né, especialmente lembrando também do meu tempo na universidade, né, o que eu acho que eu posso contribuir, o que é importante, né, durante esse tempo de faculdade, durante esse tempo de pesquisa, de estudos, é entender melhor como a gente pode ler, entender, analisar esse mundo que estamos encontrando todos os dias, esse mundo que vamos encontrar na nossa atuação como profissionais, quando a gente tem que tomar decisões, quando a gente tem que decidir sobre prioridades, quando a gente precisa de uma leitura política, crítica, para poder, né, tomar decisões adequadas, tomar decisões que contribuem para a sustentabilidade do nosso mundo, da nossa sociedade. Então, eu acho que tudo o que a gente pode aprender nesse tempo para ter uma compreensão melhor, compreensão mais analítica, mais crítica, pode nos ajudar. E esse é um pouco o contexto para explicar o que eu penso apresentar para vocês hoje. Eu vou tentar agora compartilhar aqui a minha apresentação, eu espero que tudo dê certo. Perfeito. Eu acho que agora vocês deveriam poder ver. Tá. Isso, né? Então, o título da minha apresentação e da minha palestra aqui é A Cidade, uma Tarefa Coletiva, no sentido, né, que não somente uma tarefa, mas uma responsabilidade coletiva, né? Uma cidade, como eu acho que poucos outros lugares, poucos outros elementos da nossa sociedade, é um espelho de quem somos, um espelho de quem somos como indivíduos, como comunidade, como sistema político, como sistema econômico. Na verdade, né, a cidade é um espelho, para nós, né, como área, né, como um exemplo para entender melhor o que está acontecendo na nossa sociedade, porque qualquer mudança, né, se mostra no espaço em torno de nós, né. Eu acho que todos vocês, no último ano e meio, vivenciaram isso de uma forma muito extrema, né, que a gente viu o que estamos vivenciando pela pandemia. Vimos isso diretamente traduzido nas nossas cidades, né? De repente, a gente viu ruas vazias, né? A gente viu mais pessoas em situação de rua que antes, a gente viu áreas vazias e filas em frente de médicos. Então, aí, né, o espaço já nos conta a história sobre o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa sociedade. Por isso, eu acho tão interessante as cidades como um objeto de pesquisa, um objeto de análise, porque pode nos ajudar melhor para entender as grandes transformações, as mudanças que estão acontecendo também na área política e na área econômica. E por isso, é também muito importante de entender que a gente não pode desvincular o desenvolvimento urbano do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento político que estamos vivenciando no mesmo tempo. Não é possível, né, de olhar, de analisar, de planejar, de implementar atividades, por exemplo, né, para
melhoramento de bairros, para moradia social, para melhoramento de serviço de esgoto, se a gente não entende o sistema político que está atrás e que é o motivo por que, por exemplo, várias pessoas ainda não têm acesso ao esgoto, por que seja necessário de ter moradia social. Tem muitos pesquisadores, muitos acadêmicos que trabalharam sobre esse assunto, que, na verdade, começaram a ter uma abordagem territorial na análise política econômica, mas eu queria destacar dois pensadores, dois acadêmicos que eu acho que se destacaram muito cedo, se destacaram muito forte nesse discurso, e também foram duas pessoas, dois pensadores que me acompanharam bastante durante o meu tempo quando eu fazia pesquisa. Um deles se chama Henri Lefebvre, né, que é um pesquisador, um intelectual francês, né, que foi um intelectual francês, e ele trabalhou muito, né, sobre o tema de como é a produção social de espaço, né? Ele também teve essa ideia que o espaço não é neutro, né? Assim, a forma como se cria nossas cidades, a forma onde a gente construi qual coisa, né? Onde a gente faz um parque, onde a gente coloca moradia social, não é uma coincidência, né? É uma produção social de espaço, e ele falou não somente a produção de espaço físico, né? Mas também espaços sociais. O que são espaços sociais? Eu acho que todos nós também o vivenciamos bastante, né? Que são as redes que a gente tem, que são os espaços, né? Que, por exemplo, em qual a gente se movimenta, né? As nossas comunidades em qual a gente faz parte, o nosso círculo de amigos, não necessariamente um espaço físico, mas mesmo assim tem uma manifestação espacial. Se eu estou com o meu círculo de amigos na minha aula de qualquer coisa, né, vai ter uma manifestação espacial, não? Uma manifestação material desse círculo de amigos, porque provavelmente vocês vão ficar mais perto, vocês vão se sentar juntos. E ele levantou isso não necessariamente sobre as experiências pessoais, individuais, mas sobre as experiências da sociedade. O que ele falou foi que qualquer forma como organizamos as nossas cidades é uma representação de hierarquia de poder, né? Então, se você analisa qualquer cidade, você vai ver a lógica do poder. Eu acho que Brasília é um exemplo maravilhoso para isso, né? Como se organizou, foi uma mostra de um poder centralizado, de um poder de um governo nacional que precisava esse eixo monumental para ser representado como governo nacional, como poder nacional legítimo, né? Então, por isso é tão importante entender, né, que tudo o que vemos na cidade não é uma coincidência. Isso é baseado, e não necessariamente em uma decisão de um partido político. Não, é um produto, né, do nosso sistema, como, por exemplo, produzimos, como consumimos, como reproduzimos a nossa sociedade, né? Qual é a divisão de trabalho, né? Qual é a divisão de tarefas em casa, né? É bem interessante até que nos apartamentos vocês podem ver uma representação de poder. Eu acho que todos vocês podem ter imagens na sua cabeça, por exemplo, que tem elevador social e elevador de serviço. Isso são organizações espaciais que mostram poder. E, no mesmo tempo, por isso é tão importante, quando a gente olha para o espaço, né, quando fazemos uma análise de uma cidade, sempre temos que olhar para as questões: quem, para quem teve a agência para fazer isso, o mandato para fazer isso, e por quê? Por que isso foi feito do jeito como foi feito e como? Não, porque sempre vai ter essa relação entre
a demanda, né? Por exemplo, eu tenho a demanda para moradia, tenho a demanda para transporte, tenho a demanda para certas coisas, e eu comando o poder, né? E isso se manifesta, por isso, quando a gente vê por que não tem ciclovias, né? Aí a gente tem que entender um pouco o porquê, o que está atrás disso, o que isso manifesta sobre a forma como a nossa sociedade pensa, como a nossa sociedade atua. O segundo pensador que eu sempre recomendo muito nessa questão, e desculpe por colocar aqui as citações em inglês, mas eu espero que funcione de qualquer forma, né? É o David Harvey, que trabalhou muito sobre esse vínculo entre o sistema de acumulação capitalista e a urbanização, né? Porque, na verdade, as nossas cidades em qual nós vivemos não mostram uma hierarquia de qualquer poder, uma hierarquia de qualquer poder econômico, político. Nos mostra o poder capitalista, porque a gente vive em um sistema que olha para aumentar, né, o superávit do capital, achar novos lugares onde o capital pode se reproduzir, pode se estender. Isso é uma das razões principais pela urbanização a partir da industrialização que vivenciamos em todos os nossos países, tanto no Brasil como na Alemanha, na Áustria, tanto como na Índia, que são exemplos que eu vou mostrar. Então, na verdade, cidades, né, se cresceram por ser concentrações geográficas e sociais do capital. E por isso, sempre, né, as cidades foram criadas em base de uma certa desigualdade, né, do fenômeno de classe, como o David Harvey explica isso, né? Porque o superávit do capital, né, é produzido e fica com poucas mãos, né? E toda a estrutura espacial que a gente vê é baseado em achar possibilidades para o capital de achar novos mercados, de aumentar o superávit, né? Então, isso eu acho que é muito importante de entender esse vínculo entre o regime de acumulação do capitalismo, né, e a urbanização dos nossos países, né? Isso porque é baseado em uma desigualdade estrutural. Então, na verdade, né, a gente pode construir moradia social, claro, né, pode identificar espaços onde podemos criar novas casas, né, para pessoas de classe baixa, para pessoas em situações de vulnerabilidade, mas isso não significa que favelas não vão sumir em outros lugares da cidade, né? Porque o sistema não mudou, né? O sistema continua da mesma forma que trabalha em base de exclusão e em base de desigualdade para manter, né, a possibilidade de aumentar consumo, né, e também para ter disponível ainda suficiente força laboral para manter a forma de produção, a forma de acumulação do capital. E aí também tem esse movimento que temos que entender que isso não se reduz para cidades de um país, por exemplo, né? Porque o sistema não é vinculado a estados nacionais, é um sistema que vai além disso. Então, muitas vezes, né, as cidades que a gente vê, um país, né, tem a ver com o regime, com a forma de produção, a forma de acumulação global, né? Então, na verdade, né, uma favela no Brasil, um slum em Delhi, na Índia, é tanto um produto espacial do sistema na Índia, tanto como o sistema na Europa, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu, né, foi que a produção saiu das cidades na Europa, em muitos casos, mas para onde foi a produção? Para aumentar, né, a produção do capital. Tinha que ir para algum lugar, e isso impactou bastante, né, na urbanização da China, na urbanização da Índia. Então, a gente sempre tem que pensar essas duas coisas juntos. E por isso as nossas cidades, né,
podem fazer para nós, ou podem oferecer para nós, uma possibilidade de análise crítica ao que está acontecendo na nossa sociedade global. Eu trouxe aqui alguns exemplos só para ilustrar isso um pouco, o que isso poderia significar, como a sociedade se manifesta nas nossas cidades. Aqui vocês veem o mapa de Delhi, né, de Nova Delhi, durante o colonialismo inglês, né, quando os ingleses estavam ocupando a Índia e tiveram poder no país, e aí vocês veem essa parte vermelha, é a parte dos ingleses, que eles construíram, porque Delhi era uma cidade que já existia muito antes que os ingleses chegaram para a Índia, e isso foi a parte que eles construíram, essa parte em vermelho, e aí essa parte em cima, né, que é todo em preto, isso foi a parte tradicional, a parte da velha Delhi, que eles chamam. E vocês podem ver que eles conseguiram, o mais importante para os ingleses sempre foi de não ter nenhuma integração entre essas duas partes, né? Eles queriam diferenciar entre a parte vernacular, né, entre a parte das pessoas locais, né, e a parte do império, né, a parte da opressão, na verdade. Isso foi muito importante, até que os ingleses e os franceses colocaram em muitas cidades coloniais, né, uma coisa que se chamava cordão sanitário, que era, por exemplo, uma área em torno da parte inglesa, que era para manter a higiene, manter o saneamento certo na área do poder, na área do império, e não deram muita bola do que estava acontecendo no resto da cidade que já existia. E quando a gente olha para uma imagem de Delhi hoje em dia, né, aqui você pode, na estrutura da cidade, você ainda pode ver essa diferenciação. Aqui, nessa parte redonda, né, com muito mais espaço, desenhado muito mais amplo, isso foi a parte anterior em inglês, e vocês veem essas áreas incrivelmente densas, né, com a ocupação incrivelmente densas nos dois lados do rio, que são as áreas tradicionais que já existiam, que nunca receberam serviços urbanos durante o regime inglês, e por isso essa desigualdade se manifesta até hoje, né? Porque essa diferenciação do poder, né? Ainda hoje você pode ver na estrutura espacial da cidade. Estou segura, se vocês olham para mapas de várias cidades no Brasil, vocês podem ver, né? Vocês podem assim olhar para a estrutura de poder, para a estrutura da produção capitalista, quando vocês olham para a estrutura espacial, para a estrutura territorial de uma cidade. Outro exemplo que queria mostrar aqui para vocês, né? E, por exemplo, também o que moradia social nos conta sobre a nossa sociedade, né? Aqui são diferentes fotos de diferentes formas, todas essas quatro são moradia social, né? Foram construídas pelo governo, não? Foram oferecidos. E aí a gente vê, se a gente acha, por exemplo, que pessoas com renda baixa, pessoas em situações de vulnerabilidade, têm um direito à estética, têm um direito à qualidade de casa, têm um direito de, por exemplo, estar no centro da cidade, que é estar aqui nessa casa, aqui uma foto de Viena, né, que de onde eu sou, essa terceira, né, da esquerda, essa casa amarela, e essa casa fica uns 10 minutos do centro da cidade, entre outras casas que não são moradia social. Essa parte mais para a esquerda, essa casa a sul, é uma casa de moradia social, que foi, na verdade, um projeto de moradia social em Mumbai, na Índia, uns anos atrás, e agora se tornou uma favela, na verdade, porque foi vendido de novo, e os serviços nunca chegaram, e de repente a situação
piorou aos poucos. Então, aí, né, se você analisa, por exemplo, áreas de moradia social, isso pode nos falar muito sobre o nosso olhar para a desigualdade social, se a gente acha, por exemplo, que as pessoas têm um direito à cidade ou não têm o direito à cidade. Por que agora eu expliquei tudo isso? Né? Vocês vão pensar, nossa, eu pensei que essa palestra é sobre urbanismo colaborativo. Por que ela está contando agora sobre o sistema de acumulação, sobre o sistema político econômico? Na verdade, por que eu contei isso? Porque quando agora a gente vai analisar por que, em alguns momentos, cooperação entre atores, entre setores, entre interesses, está funcionando, porque, às vezes, a qualidade de vida é melhorada por uma abordagem coletiva, cooperativa, e porque, em muitos casos, isso não funciona, mesmo que muitas pessoas já são convencidas, sabem que isso é importante. E aí, eu acho que, para partir, é importante te entender que o fato é que uma cidade é uma realidade coletiva. Isso não é uma decisão, isso não é uma escolha, isso é um fato. Em uma cidade, você tem no mesmo lugar vários setores atuando. Você tem uma casa, você tem água, você tem esgoto, você tem resíduos sólidos, você tem habitação, você, em muitos casos, tem educação, você tem, e também mobilidade, né? E isso pode todo acontecer em um lugar. Você tem diferentes atores, você tem comunidades, indivíduos, em uma casa moram famílias, moram solteiros, moram pessoas velhas, pessoas novas, né? Crianças, e tudo isso acontece em uma realidade. Todos eles usam o mesmo corredor, todos eles saem pela mesma porta, né? E se a gente sai um pouco da casa, né? Aí você entra em um espaço público, aí você vai encontrar outros interesses, você vai ter os interesses de manter o espaço verde, você vai ter os interesses de querer mais estacionamentos, você vai ter o interesse, nossa, isso é uma área central, a gente precisaria mais habitação, mais unidades habitacionais, porque a gente está desperdiciando espaço para espaços públicos, né? E você sempre também tem a sincronidade do público e do privado, né? Quando a gente caminha pela cidade, você muda continuamente entre espaços públicos e espaços privados, entre espaços que fazem parte do setor público e lugares que fazem parte do setor privado, às vezes até que são áreas misturadas, né? Também sempre tem esse vínculo, essa sincronidade entre formal e informal, né? Você está esperando um ônibus da prefeitura em uma estação de ônibus e ao lado um vendedor volante, um vendedor aí está informal, está vendendo doces, está vendendo roupa, está vendendo qualquer coisa, né, ao lado da estação do ônibus. Então, a gente se movimenta pela cidade e tem continuamente vários setores, diferentes atores, interesses entre o público e o privado, entre o formal e o informal, entre as comunidades e os indivíduos. E, no mesmo tempo, o solo urbano é único, é um só, né? Em um espaço, só uma coisa pode acontecer. Tá bom, a gente pode fazer prédios de 8 andares, aí várias coisas podem acontecer, podemos ter áreas compartilhadas, mas, mesmo assim, sempre uma questão de priorização, uma questão de negociação entre diferentes interesses, entre diferentes atores, tanto como os recursos são limitados. Então, na verdade, isso deveria nos levar à conclusão que a cidade é uma tarefa coletiva. Então, deveria nos levar à conclusão, tá, então, por que a gente acha que qualquer problema que acontece, se seja violência urbana, né, se seja resíduos sólidos nos espaços públicos, se seja trânsito, se seja poluição do ar, por que a gente acha que isso são coisas que a gente pode resolver com uma organização só? Por que a gente acha que a prefeitura, o departamento, não sei, a secretaria de saneamento vai resolver esse problema? Quando já experimentamos o tempo todo que tem esse vínculo no nosso dia a dia.
E por isso teve muitas pessoas que trabalharam sobre essa questão de uma governança mais colaborativa, de processos mais colaborativos. E por que isso é necessário? É exatamente porque para tomar decisões, né, para realizar um objetivo, um propósito de interesse público, isso não pode ser alcançado de outra forma se não tem um processo estruturado com vários atores e atrizes que trabalham juntos para esse objetivo, né? E também porque se a gente tem temas ou problemáticas complexas, eu acho que a gente pode combinar que, por exemplo, o melhoramento de um bairro, né? A conectividade, a internet de qualidade, são temas ou problemáticas complexas, então isso não pode ser resolvido de uma organização só. Mas isso nos leva à questão, por que colaboração e integração não acontecem? Ou acontecem em muitos poucos casos, porque, assim, é muito óbvio o fato, né? Então, por que a gente não implementa? É muito assim, onde está o problema? E aí, quero vincular um pouco com o que eu falei no começo da minha palestra sobre o sistema em qual a gente vive. Um elemento nisso é que o bem comum e o coletivo não estão no centro da organização de cidades, né? Os fatores estruturantes das nossas cidades são outros. É a expansão do capital. Não é o bem comum, não é a função social da cidade. Isso está escrito em políticas públicas, porque é importante te realçar isso. Mas, na realidade, não é isso. Na realidade, a questão, em muitos casos, é onde eu posso fazer projetos imobiliários com o máximo de lucro, onde eu posso entrar com o setor privado com um lucro em serviços urbanos que deveriam ser um direito humano, né? Onde eu posso atrair investimento global, investimento nacional na minha cidade para fazer mais atrativo. Como eu posso conseguir ter mais turistas na minha cidade, porque isso vai aumentar a renda das pessoas. Eu não estou falando que não seja importante que as pessoas tenham a possibilidade de ganhar a vida, mas temos que entender que o bem comum não é no centro da organização das nossas cidades. Além disso, também ainda o nosso olhar para as cidades e para a sociedade é baseado em uma meritocracia. Então, as pessoas que de verdade querem atingir alguma coisa vão atingir isso por mérito, porque eles querem. Então, as pessoas que não querem é porque são preguiçosos, porque não têm interesse, porque, claro que tem exceções, né? Tem pessoas que de verdade não podem. Mas eu entendo muitas vezes, assim, no sistema que a gente vive, nas escolas, nas universidades, todo depende do mérito individual. E muitas vezes a gente não entende os indivíduos, as pessoas, como produtos de uma estrutura social, uma estrutura política. Isso nos mostra muito como, por exemplo, o poder público, mas não somente o poder público, mas nós, como cidadãos, tratamos a rua, pessoas em situação de rua. Né? Muitas vezes olhamos para eles como pessoas fracassadas, como pessoas do poder público, como pessoas que temos que tirar, e não como pessoas que representam a crueldade e a desigualdade social que existe no nosso sistema. E, no mesmo tempo, a gente ainda, né, como sociedade, pensa muito em soluções tecnocráticas, né, modernistas. Então, eu tenho um problema. Então, para cada problema tem uma solução, e a solução, especialmente agora, com toda essa discussão sobre a transformação digital, etc., é na tecnologia. Eu posso resolver muitas coisas com melhor tecnologia, etc., etc., né? E tem essa solução. Tenho um problema, e aí eu vou fazer a engenharia de uma solução. Na maioria de vezes, de verdade, são engenheiros ou arquitetos, né? Eu encontrei esses dois grupos, mas deveria ser muito claro que eu preciso incluir sociólogos, que eu preciso incluir psicólogos, artistas, que eu preciso ter um olhar mais amplo
para as dificuldades da cidade, para de verdade poder colocar o bem comum no centro. E, no mesmo tempo, né, também o que a gente tem que entender é que o sistema em qual a gente vive é um sistema que olha muito para uma organização centralizada do poder, né? Então, é um presidente que vai resolver a coisa, né? Então, é um prefeito que vai liderar, muitas vezes, de verdade, os homens, né? Que vai liderar o processo, né? Que temos uma prefeitura que vai organizar isso, né? Então, a organização, normalmente, é bastante descentralizada, mesmo em países, por exemplo, a Índia, o Brasil, onde tem uma devolução de poderes para o nível local, tem muito, na realidade, a descentralização nunca foi completa da forma como poderia ser. E isso também se manifesta da forma como os serviços são oferecidos. Tem muitos poucos exemplos de organização mais descentralizada, organização mais distribuída na sociedade. Eu estou olhando para o tempo, eu acho que tenho que avançar um pouco. E aí, a outra coisa, né, voltando para essa, por que, então, cooperação não está implementada? Uma coisa também é que as nossas instituições com qual a gente trabalha, as instituições, as prefeituras, né, os operadores de serviços, etc., refletem a abordagem social, política, econômica que eu já expliquei. Então, normalmente, cooperação é mais um incômodo na lógica de instituições que uma coisa, um mérito, uma meta, uma coisa que eu vou ganhar pontos, né? Imagina, né? Normalmente, desde a escola, é importante te mostrar os nossos logros individuais, né? Competirem contra outros. E depois, nas instituições, muitas vezes também, ou entre prefeituras, entre secretarias, entre departamentos, né? Então, continuamente, cooperação entre organizações não necessariamente é uma coisa que faz sentido na lógica das instituições. E por isso é tão difícil de conseguir, por exemplo, integrar diferentes setores. Tem a teoria de sistemas do Niklas Luhmann, que é um sociólogo que analisou muito bem como sistemas que podem ser uma organização, uma família, né, que pode ser até que um partido político, né, como esses sistemas precisam essa diferenciação do externo para manter a coerência interna. Eu acho que os estados nacionais também, por exemplo, podem ser entendidos como sistemas e até que o Estado Nacional precisa essa diferenciação para outros estados para uma coerência interna. Porque as instituições, no contexto do capitalismo, são organizadas de competição, de concorrência entre eles e não necessariamente de cooperação. E por isso é tão difícil de montar processos colaborativos, cooperativos, né? Por exemplo, eu fiz um estudo sobre projetos, vou contar um pouco depois sobre isso, sobre processos de melhoramento de bairros em Viena, né? Eram áreas, por exemplo, de logística, áreas de frete, áreas velhas industriais que precisavam ser requalificadas. E aí, a cidade, né, a prefeitura tinha que trabalhar junto com imobiliárias, junto com organizações da sociedade civil, junto com grupos de moradores, né? Eu analisei por que as diferentes organizações conseguem colaborar ou não conseguem colaborar. Isso tinha muito a ver com a lógica de cada organização. Teve uma organização que teve a proposta, teve o papel nesse contexto de facilitar o processo colaborativo. Então, para eles, era muito fácil de colaborar com todos, porque era a identidade da organização, era facilitar a colaboração. Mas para muitas das nossas instituições, especificamente para ministérios, para secretarias, a identidade não depende da cooperação.
E por isso, né, o outro teórico, que se chama Hans von Förster, que trabalhou muito também sobre essa questão, o que acontece com organizações quando você interfere, né, quando você tenta te desenhar processos de mudança com organizações, por exemplo, introduzir processos colaborativos. E aí ele falou que o humano e a organização não é uma máquina trivial. O que isso significa? Uma máquina trivial, por exemplo, é uma máquina onde eu compro um doce, onde eu compro uma Coca-Cola, né? Eu coloco, não sei, R$5 e eu compro uma coisa. Sempre quando eu coloco R$5 e a máquina, ou seja, quebrada, né? Vai sair a mesma coisa. Então, se eu faço A, o resultado sempre será B. Mas quando eu trabalho com organizações, eu posso colocar A, mas a lógica interna de uma instituição vai trabalhar nisso, e o resultado eu não sei. Eu não posso determinar o resultado. E por isso é tão difícil também, no sentido de cidades, de ter esses planos, de ter, e isso coloca um pouco em junto com o que eu falei sobre essa ideia tecnocrática, eu posso ter uma solução maravilhosa. Mas isso não significa que as pessoas vão utilizar a cidade, vai utilizar a solução como eu tinha imaginado. Porque, finalmente, as pessoas vão utilizar isso da lógica da comunidade. Tem muitos exemplos na Índia, por exemplo, né, que foi a construção em cidades de banheiros, porque tem muitas casas ainda sem banheiros e tem um problema urbano muito grande que as pessoas ainda fazem defecação no aberto, né? Então, muitas prefeituras começaram a construir banheiros públicos, etc. O que aconteceu em muitas favelas, por exemplo, para mulheres, que isso causou uma crise. Por quê? Porque ir ao banheiro coletivo era uma possibilidade para mulheres de sair de casa, de sair de situações de violência doméstica, de encontrar outras mulheres para bater um papo, para trocar ideias, né? E no momento que os banheiros públicos fecharam e as pessoas tiveram um banheiro na casa, muitas mulheres não tinham essa possibilidade mais. Então, muitas mulheres não usaram os banheiros públicos, não usaram os banheiros nas casas e continuaram a fazer defecação no aberto, por exemplo, para encontrar as outras mulheres. Outra coisa que eu queria realçar, e também a nossa imaginação do poder público, né? Então, a ideia é que o poder público é o poder nas cidades. No mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, quanto é a população urbana que mora em bairros informais, então, que são bairros que o poder público não interfere, não tem mandato, nem tem interesse, né? Então, quando a gente vê, né, no Brasil, na Índia, estão pelos 40%. Então, aí a gente já entende que uma grande parte das cidades estão muito fora do poder público. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que entender que, por isso, colaboração é ainda mais importante. Mas se eu não enxergo espaços informais como parte da cidade, como parte da responsabilidade, como parte do bem comum, fica muito difícil. Igualmente, aqui são os dados sobre trabalho informal, né? Só para entender um pouco, vocês podem ver, né, que a Índia tem mais que 80% das pessoas trabalham informalmente, né? Então, se você quer, por exemplo, desenhar políticas públicas de emprego, de trabalho, e você não lida com o setor informal, é inútil, né? Então, aí uma colaboração com áreas, né, com setores até fora da formalidade é muito importante. E aqui temos algumas soluções, né, que se chama urbanismo julgado na Índia, que é o urbanismo informal, o urbanismo, as soluções criativas, né, das pessoas que resolvem problemas de uma forma colaborativa. E aqui, né, então, quando chegamos ao poder público, é importante de entender, né, que colaboração
não é uma opção, não é uma escolha, mas que é uma necessidade se eu quero resolver as dificuldades das cidades, mesmo que isso vai em contra da lógica, né? Então, eu tenho que olhar para as minhas instituições e tenho que entender isso, e que isso é mais que consultas públicas, né? Que eu tenho que entender os meus atores, quem entra, quem não, quem tem poder, quem apoia ideias, quem não apoia ideias. Então, é muito importante de olhar para as hierarquias de poder que eu falei no começo, quando eu desenho processos colaborativos. E também olhar para diferentes formas, né, de cooperação. Então, quando eu olho como eu desenho processos de colaboração, o que eu falei é mais que uma consulta pública. Tem diferentes formas de se organizar, né? Então, aqui, por exemplo, nesse cantinho, com essas três gráficas, muitas vezes o que eu falei é que poder na nossa sociedade ainda está organizado muito de forma centralizada. Às vezes nem organizado de forma centralizada, mas é imaginado de forma centralizada, mesmo que tem muitas soluções que surgem de forma distribuída, de forma que vocês veem na parte A, né, que são diferentes formas de organizar processos. Então, temos que sair um pouco, né, dessa imaginação do poder centralizado, mas, no mesmo tempo, o nosso sistema é organizado para concentrar poder econômico, poder político em poucas mãos, né? Então, na verdade, por isso é um processo tão doloroso, por isso a gente máximo chega a informar, a consultar os atores e não chega ao momento de verdade colaborar. Aqui eu tenho, só para fechar isso, né, que eu não quero falar que tudo isso não é possível, que chegamos ao ponto de falar, tá bom, o sistema econômico-político é desse jeito, então não tem nada para fazer, vamos fechar aqui e vamos continuar da forma que já está, vamos ficar todos cínicos e pronto. Não é assim, isso não é a ideia da apresentação. A ideia é olhar para possibilidades, onde podemos, nesse sistema que a gente mora, nesse sistema que a gente trabalha, onde a gente pode criar abordagens alternativas, onde podemos utilizar abordagens que talvez mostrem alternativas. E aí é importante te mostrar abordagens mais integradas, mais colaborativas, bem vinculado ao território, em bairros, ou áreas específicas. Isso são exemplos bem fortes, onde pode ser um espaço de experimentação em uma área mais delimitada, né? Porque muitas vezes as grandes mudanças você não começa no nível nacional, você não necessariamente começa no nível mais agregado. Então, o território na cidade, onde tem uma identificação com essa área, né? Às vezes é mais fácil de levar para frente alternativas, processos alternativos. Aqui vocês veem, por exemplo, uma estrutura, né, de reorganização de um bairro na cidade de Viena. E aí, por exemplo, vocês têm diferentes cores, né, que são diferentes atores que juntos construíram essas casas, né? O laranja é um centro social, não um centro educativo. Todos os prédios verdes são prédios de imobiliárias privadas, né, no preço do mercado. As partes vermelhas e amarelas e também as partes azuis são diferentes formas de moradia social e moradia apoiada, né? O café é, por exemplo, áreas comerciais, né? Então, como você desenha uma abordagem assim? Quero mostrar outro exemplo para isso, que é um exemplo do programa de financiamento, que se chama 100 Smart Cities, né? 100 cidades inteligentes, que é um programa nacional de financiamento da Índia. E aí, o poder público entendeu, se eles não criam linhas de financiamento que facilita uma abordagem integrada,
não dá para esperar das prefeituras que eles vão fazer isso sozinho. Então, eles tinham que desenvolver uma abordagem de desenvolvimento de bairro integrado, né? Isso é na cidade de Bhubaneswar, na Índia. E aí vocês podem ver, né, as diferentes cores, são diferentes tipos de projetos, né? Um projeto de estação de trem, um projeto de reorganização do centro institucional, um projeto de áreas verdes, né, e restauração, renovação do ciclo de água, tem áreas de melhoramento de favelas, e tudo isso, basicamente, em um bairro, trabalhando juntos. Isso foi a proposta que foi desenhada. Eles tinham a possibilidade de propor isso para linhas de financiamento internacionais. O grande problema, no final, foi que a modalidade de projetos, né, de projetos de implementação, projetos de construção de infraestrutura, não facilitaram integrar diferentes setores, por exemplo, né, pelas regras de orçamento, pelas regras de cálculo, pelas regras jurídicas. Então, aí, muitas prefeituras chegaram a um limite, teria a possibilidade de mexer com isso. Esse exemplo é de Viena, né, da minha cidade, de onde eu sou, e aí vocês veem uma abordagem de planejamento urbano que foca em que se chama áreas de meta, né, áreas alvos da cidade. Então, identificando, em vez de falar, vamos fazer uma integração na cidade toda, de todos os atores, eles identificaram áreas estratégicas, ou de turismo, ou de cultura, de produção, de história, né? E nessas áreas, eles tiveram abordagens integradas, né? Onde eles podiam testar diferentes organizações integradas para depois, talvez, organizar uma mudança organizacional também da cidade, como organizar a prefeitura, porque tem prefeituras, por exemplo, em Holanda, que deixaram a organização em secretarias setoriais e eles se organizam por áreas na cidade, por bairros, e em cada, basicamente, departamento territorial tem todos os setores representados. E aqui chegamos, por fim, né, a um dos processos mais difíceis também, né, que é a formulação colaborativa, é representação de outras abordagens nas políticas públicas, né? Porque também, como eu já expliquei, tem muitas dificuldades no nível de projeto, no nível de implementação, se nas políticas públicas não tem uma mudança de abordagens e não leva em consideração isso, incluir atores que normalmente não fazem parte, mas que fazem parte das nossas cidades. E a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do Brasil é um exemplo onde foi tentado de aplicar pela GIZ, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, uma abordagem integrada, uma abordagem de participação com a maior número de prefeituras, estados, sociedade civil possível, né, para criar uma política mais integrada, uma política que representa mais a realidade das cidades. Eu tenho aqui um pequeno vídeo, eu vou mostrar o vídeo no final, eu só vou passar agora rápido para terminar, né? Aqui temos outro exemplo de uma política pública onde foi tentado, né, foi de aplicar uma abordagem mais integrada, né, mais participativa, que é a nova Carta de Leipzig, que é basicamente o documento de orientação principal da União Europeia para todos os países da União Europeia formular as próprias políticas nacionais. E aí eles dedicaram, né, uma parte explícita, né, para uma abordagem integrada, né, onde eles falam, a abordagem integrada baseia-se na consideração simultânea e justa de todas as preocupações e interesses relevantes para o desenvolvimento urbano,
Por conseguinte, deve congregar e equilibrar interesses diferentes, em parte contraditórios, bem como os efeitos mútuos de diferentes intervenções, né? Então, aí, no nível das políticas, tem essa tentativa de criar espaços alternativos, mesmo que todos sabemos que no sistema em qual as nossas cidades são produzidas, isso não é o mais fácil de implementar, mas eu acho que é uma tentativa muito válida e muito importante. E agora, antes que eu vou mostrar o vídeo, então, qual é a conclusão? Primeiro, eu não vou dar uma conclusão aqui, porque eu acho que o que eu queria fazer é fazer vocês dialogar e pensar junto comigo nessa contradição, nessa dificuldade em qual a gente existe com as nossas cidades. A gente sabe que as nossas cidades são baseadas em desigualdade, que se reproduz todos os dias. E por isso é tão difícil de quebrar com esses padrões se a gente não começa simultaneamente a trabalhar em mudanças do nosso sistema econômico, político. Mas, no mesmo tempo, a cidade pode ser um espaço de experimentação, um espaço de mostrar alternativas e inspirar, pressionar para mudanças do sistema econômico, porque não somente é uma relação unilateral, que é a forma como a nossa sociedade e economia trabalha, se manifesta na cidade. A cidade também pode criar espaços que pressionam mudanças no nosso sistema econômico e social, e por isso a cidade pode ser uma ferramenta muito importante, não somente para analisar criticamente o desenvolvimento sustentável ou não sustentável da nossa sociedade, mas também para criar necessárias mudanças. Eu vou terminar aqui. Só tenho aqui também os meus contatos, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, saber mais sobre o nosso trabalho do projeto Andos da GIZ. E, finalmente, só vou mostrar rapidinho, se os colegas permitem, né? Mostrar rapidinho um vídeo. Eu espero que está tudo bem de ainda mostrar isso. Eu sei que demorei um pouco mais do que eu prometi. Vamos ver se isso funciona. Vocês estão vendo? A gente costuma falar que a PND é um movimento, antes de ser uma política, ela é um movimento. A gente precisa construir coletivamente esse pacto sobre as cidades brasileiras. O que a gente quer das nossas cidades, coletivamente, né? Para onde a gente está olhando, o que a gente quer construir, o que a gente quer ter daqui a 20, 30 anos, em que cidades que a gente quer viver, em que cidades as pessoas querem que seus filhos e filhas vivam, né? Como que a gente quer que essas cidades sejam para as pessoas idosas? Que cidades são essas, né? Quantas pessoas são necessárias para manter uma cidade, para criar uma cidade, para conseguir que os serviços funcionem, para conseguir que a gente pode comprar as coisas que a gente precisa, para eu poder ter minha casa, até o mercado, até que o meu trabalho, para que eu receba luz, água, etc. Isso não é feito por uma instituição, isso não é feito por uma pessoa. Isso sempre é uma tarefa coletiva. Então, tem várias instituições, várias pessoas que têm que trabalhar juntos para deixar uma cidade acontecer, né? Para deixar a nossa vida urbana se desenvolver de uma forma idealmente sustentável. Uma política nacional de desenvolvimento urbano, ela vai ser capaz de orientar a atuação do governo federal, dos governos estaduais e, sobretudo, dos nossos municípios,
E quando a gente fala desses três entes federativos, a gente não inclui somente o poder público, todas as instituições que participam desses ecossistemas, né, as ONGs, as instituições de terceiro setor, as universidades, os movimentos sociais de base, as associações de moradores, né, os organismos internacionais. Não dá para fazer isso sem a participação das pessoas. As cidades, elas não são feitas só pela administração municipal. Um projeto de cidade ou projetos de cidade, uma agenda de desenvolvimento urbano, ele não pode nascer de um gabinete. Isso precisa ser uma construção coletiva que faça sentido para nós, para essa coletividade. Então, quanto mais coletivo, melhor. Quanto mais gente, melhor. Tá, muito obrigada. Agora, de verdade, terminei. Sara, muito obrigado. Seguramente a sua palestra contribuiu muito para os nossos docentes e os nossos estudantes. Nós vamos passar agora ao debate com o professor Diego Conte e o professor Juan Castanheda. Então, professor Diego. Boa tarde. Mais uma vez agradecer aqui, então, a Sara e agradecer principalmente as provocações que você fez, viu, Sara? Eu anotei algumas frases aqui que você foi dizendo durante a palestra, algumas me marcaram muito. Então, por exemplo, a cidade é uma tarefa coletiva. O que vemos na cidade não é uma coincidência. A colaboração é uma necessidade. E a colaboração, ela é mais do que uma consulta pública. E aí, com base nessas provocações, surgiram aí várias perguntas no nosso chat. Então, eu queria começar aqui por uma primeira pergunta que eu desenhei, que é a seguinte: como uma cidade sem tradição ou cultura de participação pode ativar ou iniciar processos colaborativos? Então, em muitos casos, nós sabemos que a colaboração, ela resolve, ela é uma solução, porém não existe essa cultura de participação, as pessoas não dispõem tempo, não gostam de participar. Então, como nós podemos fazer nesses casos? Você tem algum exemplo? Bom, não, ótima pergunta, muito obrigada. Primeiro, você é de novo provocativa, eu não acho que tem uma cidade que não tem tradição de participação e colaboração, talvez não da forma como a gente imagina, talvez não da forma que a prefeitura faz um processo colaborativo, mas eu acho que vale muito a pena de dar um olhar atento para ver onde já na cidade acontecem processos colaborativos, porque a nossa vida, né, é organizada por processos colaborativos, senão a gente nunca poderia resolver qualquer coisa, né? Então, muito na parte informal, eu acho que acontece muito, mas a gente não olha isso porque não é definido nos conceitos clássicos de participação pública. Então, primeiro, eu sempre convido a todas as pessoas de abrir o olhar e falar, tem experiências já, talvez não da forma como você imagina, que não se encaixa na definição tradicional. Por que isso é importante? Porque é exatamente isso, porque se já tem experiências, né, então é mais fácil de basear nisso. Segundo, essa questão que as pessoas não gostam de participar. Aí, para mim, chega a pergunta, por quê? Por que você acha que as pessoas não gostam de participar? E aí eu acho que nos leva a uma questão, eu acho que o básico, antes de começar qualquer processo, é falar com honestidade. Se eu quero fazer um processo participativo,
o que é possível para me fazer, com os recursos que eu tenho, com o tempo que eu tenho. Porque o pior que pode acontecer é prometer uma participação e não cumprir com isso. Convidar opiniões, convidar visões e não fazer nada com isso. Porque isso é um desperdício de tempo das pessoas e em algum momento as pessoas vão falar, sabe o quê? Eu não vou participar porque ninguém me está tomando sério. Então, eu acho que o melhor é identificar, mesmo se seja uma coisa pequena, né? Identificar uma área onde eu tenho a capacidade, tenho os recursos de fazer o processo desde o começo até o final, de verdade levar em consideração as contribuições, pensar como e por que eu quero fazer essa participação e o que eu vou fazer com os resultados. Por exemplo, também muito agora na transformação digital, muitas vezes, tem esse aplicativo para melhor comunicação com as pessoas. Sim, mas você precisa de alguém que vai responder. Você precisa de alguém que vai fazer alguma coisa com os insumos. E a minha experiência, que eu desenhei muitos processos participativos na minha carreira, tem uma compreensão das pessoas quando você fala honestamente, olha, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Né? Tem muitas pessoas, mas eu gostaria de revisar ainda esse texto. Não, olha, a janela de participação séria é esse. Depois, a gente não tem os recursos de fazer tal coisa. Olha, esse evento é para 20 pessoas, porque mais que isso, a gente não consegue. Então, vamos pensar como essas 20 pessoas de verdade representam. Né? É muito importante de ter uma certa honestidade, de definir processos limitados, de não falar agora, vamos fazer participação em todos os casos, porque também não é necessário. Tem momentos que você precisa tomar uma decisão mais clara, né? Então, e finalmente, o melhor para criar uma cultura de participação é criar uma experiência concreta, positiva para as pessoas, porque aí eles vão se tornar os seus multiplicadores. E finalmente, outra recomendação, investir na facilitação do processo. Normalmente, a gente todos, assim, moderação, facilitação ainda é uma competência um pouco subestimada, né? Eu também posso moderar um evento, mas tem uma teoria, tem uma competência atrás disso e vale a pena de trabalhar com pessoas que conhecem isso, que podem te orientar e olhar para as pessoas, né, para a cidade, mesmo que se não tiver a tradição mais clara, como uma possibilidade de identificar quais são as experiências que já aconteceram em qual a gente pode construir mais. Interessante. Fica evidente, assim, então, que não é fazer a colaboração pela colaboração. O primeiro passo, então, é decidir o que vai ser feito de maneira colaborativa e o que não será feito de maneira colaborativa. Isso foi interessante porque uma outra pergunta que nós tínhamos aqui era em relação ao que pode e o que não pode ser resolvido com os processos colaborativos. E aí, Sara, até aproveitando que você falou sobre a questão da moderação, a gente, dentro da esfera da colaboração, tem um outro processo que talvez ele é ainda mais difícil de ser conduzido, que é quando você tem diferentes grupos de interesse. Eu fico imaginando, e aí nós vimos em várias cidades, por exemplo, muitas vezes se quer implementar uma ciclovia em determinada área, mas de repente o comerciante ele é contra, porque dali vai sair uma vaga que era de estacionamento, agora o ciclista ele quer a bicicleta ali, a outra pessoa não tem opinião, enfim, a gente vai juntando as diferenças dentro de um processo participativo. E aí a Ciliane perguntou o seguinte aqui, então qual ou quais os maiores desafios de se implantar processos colaborativos entre diferentes atores? E a Bruna colocou o seguinte, como implantar processos colaborativos entre atores com diferentes forças? Então são duas perguntas. A primeira, então, como que a gente consegue fazer partes interessadas diferentes colaborarem? E aí o segundo ponto, quando você tem à mesa atores ou stakeholders com diferentes níveis de poder. E aí eu fico imaginando, por exemplo, muitas vezes numa mesa, uma associação, por exemplo, de moradores
e na mesma mesa a federação que representa a indústria. E como que você equilibra, então, o poder entre diferentes partes interessadas dentro de um processo participativo? São duas perguntas aí bem interessantes. Tá, perfeito. Primeiro, acho muito importante deixar muito claro que a ideia de colaboração e participação não é terciarizar decisões políticas difíceis, né? Exemplo claro, eu acho que todos vocês acompanharam o Brexit, né? A saída da Inglaterra da União Europeia. Isso é uma decisão política, né? Uma decisão política difícil. Passar essa decisão para um processo de voto, né, da população não faz o mesmo sentido. Isso foi medo dos tomadores de decisão, medo do governo, porque eles não queriam tomar essa decisão, porque essa decisão teria sido complicada, né? Teria sido assim. Então, vamos passar pela população. Isso acontece muito em processos colaborativos, entre aspas, né? A ciclovia. Eu, como prefeitura, não quero decidir se isso vai ser uma ciclovia ou não. Vamos perguntar às pessoas. Mas isso não é uma decisão necessariamente, assim, depende do caso, né? Mas isso não necessariamente é uma decisão das pessoas, porque se eu pergunto, por exemplo, em Viena e outras cidades, teve um grande projeto de começar a cobrar para estacionamento. Se eu pergunto à população se eles estão em favor de pagar para estacionamento, vão falar que sim. Ninguém vai querer, né? Exatamente, mas aí eu tenho que levar em consideração como poder público, recursos naturais, não, o que isso significa. Então, eu acho que é muito importante, e volto para essa questão de qual é a parte onde eu quero participação. Tem um exemplo também muito grande, tem em vários casos. Por exemplo, criar zonas para pedestres em áreas comerciais. É um tema incrivelmente polêmico, né? Por quê? Porque as pessoas, os proprietários das lojas falam, não, se isso é zona para pedestres, as pessoas não podem chegar, vai diminuir o comércio, etc, etc, como vamos, etc. Então, 1 milhão de coisas. Então, se eu começo a colocar decisões difíceis para uma participação mal facilitada, e aí chega também essa questão do poder dos grupos, quem vai ganhar são os grupos com poder. Então, tem decisões que o poder público tem que tomar. Pronto, né? E aí, a questão, por exemplo, para um processo participativo, então, eu tomei a decisão, eu quero ter 3 zonas para pedestres na minha cidade, porque é importante para diminuir o trânsito, para melhorar a poluição do ar e para melhorar a cobertura verde da cidade, para reduzir o calor e para lidar com a mudança do clima. Isso é uma decisão que eu tenho que tomar como setor público, como prefeito. Mas eu posso desenhar um processo de informação e transparência sobre essa decisão, fazer estudos que mostram claramente, né, os impactos, etc., e fazer um processo participativo com as pessoas sobre o como eu vou implementar isso. O que os proprietários de lojas precisam para lidar com essa nova situação. Como eu vou desenhar as regras de uso desse espaço. Eu tenho muitas possibilidades de levar as pessoas junto comigo nessas decisões, se eu deixo claro qual é a parte onde participação é possível e faz sentido, e quais são as áreas onde decisões têm que ser tomadas, pronto, né? Porque senão eu deixo isso a população que não necessariamente tem todas essas informações necessárias. Então, participação tem que ser acompanhado com processo de educação, né? Com processo de informação. Não é só esse momento, quero fazer esse projeto e pronto. Sobre a questão do poder, é também um pouco isso, né? Então, eu tenho que entender bem quais são as questões que eu não vou discutir com por exemplo, empresas imobiliárias e os moradores, né?
quanto é a porcentagem, por exemplo, em um empreendimento privado, quanto é a porcentagem que eu vou dedicar à moradia social, isso não é necessariamente uma questão para um processo participativo, né? Depende sempre da situação. Eu só estou dando exemplos para ilustrar um pouco. Então, como eu faço para equilibrar um pouco os poderes? Nunca vai ser completamente possível. É uma realidade, né? Porque a gente ainda existe nesse sistema em qual a gente existe, onde algumas pessoas têm lugar de fala, outros não, né? Que tem uma desigualdade imensa. Mas eu tenho algumas formas de poder fazer isso. Por exemplo, sempre tem essas questões de desenho do processo. Quais são os momentos que eu vou ter, por exemplo, todos os grupos de interesse juntos? Quais são os momentos que eu preciso dedicar às pessoas, aos grupos individualmente? Grande pergunta, onde eu faço esses processos de cooperação? Eu já falei na minha palestra que espaço é importante. Então, onde eu chamo as pessoas? Vai ser na prefeitura? Vai ser no local da ONG, do grupo de moradores? Vai ser no escritório da empresa? Né? Então, eu posso usar muitas ferramentas em processos para equilibrar um pouco esses processos de participação, e por isso eu mostrei um pouco esse quadro, não sei se vocês lembram, foi bem rápido, esse mapeamento de atores, onde tem esses 4 quadros, né, entre poder e apoio. Então, não é somente importante de ter uma lista dos atores com quem eu quero colaborar, é importante entender qual é o poder que eles têm e qual é o apoio que, por exemplo, eles têm para o projeto que eu quero fazer. Eles poderiam incomodar, poderiam colocar barreiras, eles têm um poder para fazer isso, né? E qual é a relação entre esses atores, né? Então, isso é muito importante, porque baseado nisso eu posso desenhar ferramentas para equilibrar algumas coisas. Mas, para ser muito honesto, a gente tem que lidar também, tem que ser claro sobre as limitações que a gente tem. Grande discussão, né? Agora no processo da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Aí, é importante te incluir mais pessoas com deficiência. Isso não acontece se por exemplo, a gente organizou tradução para Libras, etc. Mas isso não significa que essas pessoas vão chegar para as oficinas. Aí eu preciso um trabalho muito mais extenso, né, para desenvolver uma relação de confiança, né, para entender como funcionam diferentes grupos de pessoas, né, e convidar também algumas pessoas só para representar algumas comunidades não necessariamente resolve o problema. Então, eu tenho que estar clara sobre o sistema em qual a gente atua e quais são também coisas que eu não vou resolver com o processo participativo. Eu não vou resolver opressão no mercado imobiliário com o processo participativo, mas identificar quais são as coisas que eu poderia fazer. Não sei se eu consegui responder um pouco as perguntas. Acho que foi excelente. Os exemplos, eles são bem materiais. Me lembrou muito quando eu estive em Barcelona, e aí eu fiz um estudo sobre a cidade também, principalmente sobre os espaços urbanos. E um dos atores lá que eu entrevistei, ele me contou muito o processo de implantação das Ramblas como área pedestrial. Foi uma situação muito difícil, porque era uma avenida somente de carros, não houve consenso entre as partes, então em um determinado momento um agente político chegou e precisou tomar uma decisão, e a decisão foi construir um calçadão no meio da avenida. Os comerciantes foram todos contra, eles disseram, bom, agora está acabado, ninguém vai vir mais aqui, e aconteceu exatamente o inverso. A partir do momento que se tornou um espaço público e convidativo, as pessoas passaram a utilizar, fazer caminhadas, ir ao comércio a pé, e hoje é uma das áreas mais valorizadas de Barcelona. Então acho que isso é bacana também, essa história, porque às vezes de curto prazo gera um choque nas pessoas, ali a ação, enfim, o processo para a sustentabilidade, a gente pode colocar dessa maneira, mas depois traz um retorno financeiro também, e hoje Barcelona é um modelo, um exemplo de cidade, tanto na parte de tecnologia,
quanto de iniciativas também para o desenvolvimento sustentável. Até nessa esteira, eu queria aproveitar e encaminhar aqui a pergunta do Sandro. O Sandro ele perguntou o seguinte: se existe um país que engloba um modelo de desenvolvimento sustentável que pode servir de modelo para o mundo. Então, queria ouvir um pouco sobre isso. Você que tem uma experiência internacional bem grande, existe um país, ou talvez até como nós estamos falando aí de cidade, existe alguma cidade hoje que a gente pode talvez elencar como um modelo para o mundo na área de sustentabilidade? Boa pergunta, né? Assim, eu acho que tem elementos de cidades, elementos de países que podem nos servir como exemplos, né? Eu não acho que tem uma cidade completa que pode ser como exemplo. E eu acho que aí vincula um pouco a essa questão das relações globais, né? Porque seria muito fácil para mim agora, claro, falar, eu sou de Viena, falar, nossa, Viena, você sabe, né, alta qualidade de morar, né, de vida, né, é uma cidade linda, tem moradia social que funciona bastante bem, né, desde 100 anos, né, mas isso não conta a história toda, porque Viena também é a cidade que é, tanto como Munique, tanto como Paris, tanto como outros, porque eles foram um produto, né, de acúmulo de capital que, baseado na exploração, né, e na opressão durante regimes de colonialismo incrivelmente desigual, né? Então, a qualidade de vida em Viena tem muito a ver com as favelas em Nova Delhi, né? Mesmo que não tenha um vínculo muito direto, né? Então, aí surge um pouco a minha questão: isso pode ser qualificado como sustentabilidade, se isso tem um impacto bastante negativo, né, em outras áreas do mundo? Isso é a grande questão para mim, que eu vivo, trabalho, né, em diferentes contextos, né, porque cada vez que eu venho, né, para a minha casa, claro que é lindo, né, hoje eu passei de bicicleta, que maravilhoso, né, passei pelo centro da cidade, lindo, lindo demais, mas esse faz parte do mesmo sistema que Delhi, onde eu morei por 6 anos, trabalhei por 6 anos, e tem muitos vínculos entre essas realidades, né? Então, eu sempre tenho um pouco de receio de mostrar cidades em talvez, países entre muitas aspas mais desenvolvidos, porque aí podemos entrar em uma discussão sobre desenvolvimento, porque basicamente sim, também Viena é muito produto de uma política de extração financeira com o oeste da Europa, né? Porque isso é como a Áustria, como a Alemanha trabalharam, né? Assim, vender créditos, empréstimos baratos para a Grécia, para a Croácia, para a Sérvia, e depois ficar surpresos na crise econômica de 2008. Isso não foi uma surpresa, isso foi uma estratégia política de vários países europeus para ter suficientemente lucro para investir nas próprias cidades, né? Então, a gente sempre tem que entender um pouco essas conexões globais. No mesmo tempo, claro, tem exemplos de sustentabilidade muito, muito bons, né? E elementos de sustentabilidade muito bons, eu acho que no mundo todo, né? No Brasil você também tem exemplos, né? E claro que tem cidades que são mais inovadoras, que têm, por exemplo, prefeitos ou lideranças políticas que têm mais coragem de testar abordagens que outras cidades não utilizaram. Por exemplo, se eu penso em cidades no Japão, eles são um exemplo incrível de uso de pouco espaço de uma forma muito sustentável, né? Tem medidas muito claras para reduzir o uso de carros grandes, né? O espaço que as pessoas também têm disponível para viver, né? Para manter, mesmo em uma cidade com alta densidade,
suficientes áreas verdes, né? É impressionante. Então, isso seria um elemento que eu acho muito importante. Na Índia, né, muitas das cidades que às vezes a gente não pensa muito, porque se a gente pensa nas cidades indianas, só pensamos no pior do mundo, né? Se nada está funcionando, tudo é muito caótico, mas eles têm uma tradição muito grande de reciclagem, né? Assim, eles têm cadeias de valor de reciclagem na informalidade, por isso nunca foi muito visível, né? Mas eles têm uma tradição de reciclagem incrível. Assim, cada elemento no lixo é reciclado. Isso é uma abordagem que pode ser utilizado agora, por exemplo, que temos um aumento de lixo eletrônico. Tem uma capacidade também nas cidades indianas que eu acho impressionante, que é a mobilização, assim, a resiliência em momentos de crise. Então, eles têm estruturas muito fortes, baseadas na comunidade, para organizar, mobilizar muitas pessoas em muito pouco tempo, né? A crise de refugiados que aconteceu em 2015 na Europa, na Índia, não teria sido assim, porque aí as pessoas se organizam de uma forma incrível. E tem, por exemplo, uma cidade no sul da Índia, em um estado que se chama Kerala, que tem no sistema de transporte público todo, tem uma política de recursos humanos que inclui pessoas trans e mulheres. Então, todas as estações de metrô são geridas só por mulheres, né? Então, todos os empregados são mulheres que fazem a operação das estações de metrô. E até pessoas trans, né? Assim, incluir eles muito no setor público. Então, tem muitos exemplos. Eu acho que para cada cidade, a questão é um pouco qual é a minha situação atual, né? Onde eu quero chegar e o que seria também uma coisa com a qual eu me posso identificar qual é uma coisa que sou eu, né? Que me representa como comunidade, como cidade, né? Qual é essa história como cidade que eu quero contar? Porque aí você cria identificação, né? E para realizar isso, muitas vezes, mas como vamos saber isso? Pergunta para as pessoas. Muitas pessoas têm muito conhecimento como poderiam ser feito coisas, junto com especialistas que entendem o setor, que entendem o mercado. Eu acho que isso poderia ser um bom caminho. Excelente, eu acho que os exemplos que você trouxe, de alguma maneira, eles passam até por outras perguntas que nós tínhamos aqui. Por conta do horário, eu vou deixar para um outro momento para a gente seguir com a discussão, mas foi aí excelente, Sara, e só agradecer a sua participação, você se dispôs, eu sei que aí em Viena agora já é de noite, e estar aqui conectada conosco foi um grande prazer. E passo aí, vou deixar os últimos 30 segundos, se você quiser deixar uma mensagem, então, para todos que estão nos acompanhando, em relação a todos os temas aí que nós discutimos, e já fazer, então, a sua mensagem de despedida para a gente conseguir finalizar aqui o nosso ponto de encontro da sustentabilidade. Ótimo. Não, de novo, quero agradecer muito, muito ao PUC Campinas, ao professor Cândido, ao professor Diego, né, a vocês por esse convite. Foi um grande prazer. Eu espero que foi interessante para vocês, né, que foi um insumo que leva alguns pensamentos, porque eu acho que isso é o que faz uma diferença, o que faz assim, essa capacidade de olhar para o nosso entorno, para as nossas cidades e tentar entender melhor, analisar melhor o que está acontecendo, por que está acontecendo e quem está tomando decisões. Eu acho que isso é altamente importante e as cidades sou uma aficionada, né? Vocês podem ver, eu trabalho nesse setor, né? Mas as cidades nos oferecem muito, né, para aprender, a cidade educadora, que às vezes chamamos, né, porque se a gente escuta, se a gente presta atenção, né, muitas das respostas às nossas perguntas estão aí, né, estão com as pessoas, estão com os espaços, e eu acho que às vezes é mais
trabalhar na nossa capacidade de ficar curioso, de ouvir, de escutar. Assim, a capacidade de escuta é uma das capacidades principais de processos participativos, de processos de criar alternativas para a nossa sociedade. Então, eu convido a vocês, tomam o seu tempo quando vocês usam as suas cidades, quando vocês estão caminhando, olhem, prestem atenção, escutem, né, porque aí estão muitas respostas que eu não posso dar, né, que aí as pessoas que convivem com vocês podem dar muito melhor. Então, muito obrigada, né, pelo seu tempo, é um grande presente que vocês escutaram a mim, né, que eu tentei de, pelo menos, acompanhar as perguntas e espero que podemos continuar a nossa troca, o nosso diálogo, e muito obrigada de novo. Excelente, então muito obrigado, Sara, fica aí a mensagem para cada um na sua cidade, no seu município, participar. Sem participação, sem colaboração, não há solução para os principais problemas que nós temos enfrentado aqui no Brasil. E até diante disso, eu já deixo o convite, então, para o próximo ponto de encontro da sustentabilidade, que vai acontecer no dia 6 de outubro, professor Luciano Ferreira da Silva, ele faz parte do pós-doutorado no nosso programa, professor de pós-graduação também, e o assunto vai ser bem interessante aqui, aproveitando a deixa da Sara, será sobre gestão de resíduos urbanos e economia circular. Acho que esse caso da Índia, que a gente sempre pensa em algo catastrófico, enfim, um colapso, muita gente, lixo, poluição, é um dos grandes temas do século XXI, e a economia circular certamente será uma das grandes soluções também. Então é isso, agradeço aqui a presença de todos e nos vemos no mês de outubro. Obrigado, Sara, obrigado a todos que nos acompanharam. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.